Bom dia, mais uma vez reunidos para adorar o Senhor, graças a Deus por isso, nesse dia bonito, chuvoso, e no dia que você estiver diante do Senhor Jesus, imagino que Ele vai falar alguma coisa para você e para mim também. O que é que você gostaria de ouvir do Senhor Jesus Cristo? A gente não tem tempo para ouvir todo mundo aqui, né? Mas eu imagino que você gostaria de ouvir servo bom e fiel, né? Seria extremamente maravilhoso se nós viéssemos a ouvir isso do Senhor Jesus lá. Imagino que os crentes devem ouvir isso. Aqui nós estamos chegando num ponto de Atos dos Apóstolos que é meio que uma concretização do que Jesus queria. É o final da primeira viagem missionária, lá em Atos 14, a partir do verso 19. Jesus veio à terra, morreu numa cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, e o que Jesus mais queria? Uma igreja que continuasse o seu ministério. Será que você tem um sonho na sua vida maior do que o sonho do seu Salvador? Parou para pensar nisso? O meu sonho de vida é visitar a Disneylândia. A pessoa, esse é o sonho da sua vida, talvez seja o sonho de algumas pessoas. Não é o meu, não é verdade? Se eu ganhasse de graça essa viagem, eu acho que eu venderia, porque realmente eu não ia usufruir muito. Mas o que eu quero dizer é que às vezes nós temos sonhos nessa vida, mesmo interessantes, que não chegam nem perto do que Jesus quer. E o nosso sonho tem que refletir o sonho do Senhor Jesus Cristo. Se na sua vida o seu sonho, onde você quer chegar, não está combinando com os projetos do Senhor Jesus Cristo, isso dá para você fazer uma espécie de avaliação pessoal. Como está a minha intimidade com Deus? Certo? Não estou falando isso para te condenar ou para colocar um fardo nas suas costas. O meu maior medo é colocar fardo nas costas dos outros, mas a ideia é, meu projeto de vida tem que estar alinhado com o de Jesus. É claro que nós temos questões materiais nesse mundo que nós gostaríamos, né? Não é pecado fazer uma viagem, não é pecado ler certas coisas que edificam, não é pecado ter certas coisas, mas eu estou falando aqui o seu sonho de vida, né? O máximo top, se eu tiver isso aqui, eu sou plenamente feliz. Aqui se concretizou algo maravilhoso do ministério do Senhor Jesus Cristo pela igreja. A igreja chegou, estava chegando, pelo menos, aos confins da terra. A igreja pregou o evangelho em Jerusalém, fugiram perseguidos, pregou o evangelho em Judéia e Samaria, no ministério de Filipe, o diácono ali, na verdade, pelo menos ele, muitos outros, mas ele foi o personagem emblemático da pregação do evangelho aos samaritanos, né, e fora da Judéia também, Atos 8 e 9, e o evangelho se espalhou pelo mundo com a vida do apóstolo Paulo aqui. Final da primeira viagem missionária, Atos 14, do verso 19 até o verso 28, nós vamos ver aqui que Deus abriu a porta da fé aos perdidos. O Senhor abriu a porta da pregação do evangelho aos que estavam perdidos no mundo. Vamos ver Atos 19, fazer uma leitura até o 28, em seguida vamos observar o versículo a versículo. Atos 19 diz, Atos 14, verso 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade feito, muitos discípulos voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Psídia, dirigiram-se a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália e ali navegaram para Antioquia.
onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. E ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Deus abriu a porta da fé aos perdidos, e foi pelo ministério dessa equipe missionária, enviado pela igreja de Antioquia, não foram enviados pela igreja de Jerusalém, que era a mais forte igreja, ou pelo menos deveria ser, porque lá estavam os apóstolos, mas Deus escolheu uma igreja gentílica, mais uma vez, Deus querendo mostrar que todo o poder é dele, toda a glória é dele, e certamente escolheu os menos capacitados. Talvez Paulo, Barnabé e aquela equipe, humanamente falando, seriam os menos capacitados. Depois a gente vai ver isso hoje à noite, também em 1 Coríntios. E nós queremos observar que Deus abriu a porta da fé aos perdidos, através aqui, pelo menos, de 3 ações, no final da viagem missionária. A primeira ação tem dessas ações da igreja, através dos missionários, é exatamente a pregação sem emoção. Como assim, né? Pregando sem emoção. Todo mundo gosta de pregação emocionante, pelo menos uma pregação cativante, pelo menos uma mensagem que lhe anime e lhe motive. Mas aqui eu imagino que não havia tanta emoção. Por quê? Porque foi no meio de tremenda perseguição. Eles não tiveram tempo para ter uma pregação tão emocionante assim. Tinham que pregar e já ir para outra cidade. A cena anterior do texto que nós estamos vendo aqui, revisando, eles estavam em Listra. Foram para Listra fugidos de Icônio por causa da perseguição. E lá em Listra, eles foram confundidos ali com divindades. E eles tentaram explicar que eles não eram nem Júpiter, nem Mercúrio, nem Zeus, nem Hermes, essas divindades greco-romanas, mas que eles estavam pregando sobre o Senhor Jesus Cristo. Então, eles saíram dali exatamente porque a dificuldade era enorme, e muitos creram, mas a multidão da cidade queria adorá-los. Verso 18, Atos 14, 18 diz: dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Foi com muita dificuldade. O sumo sacerdote do templo, a Zeus, que era o, digamos, padroeiro daquela cidade, estava juntando touros para poder sacrificar em homenagem a Zeus que desceu na terra. Nós vimos domingo passado que Zeus tinha esse costume. Zeus não existe, certo? Só na cabeça dos gregos daquela época que Zeus existia, mas na cabeça deles, a divindade deles era uma divindade adúltera, era uma divindade promíscua, era uma divindade que abusava das pessoas e se fazia de homem, se fazia de animal para poder cometer pecados. Esse era Zeus, né? O deus do trovão dos gregos, né? Deus que controlava os raios ali. E então, olha o que acontece, veja o cenário. Atos 13:50, revisando. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território, e estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Então, eles já foram para Icônio fugindo de perseguição. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria do Espírito Santo. Olha o verso 5, Atos 14, verso 5. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança. Eles não tiveram muita tranquilidade. Eles estavam alegres, a alegria do Espírito Santo, mas era uma pregação muito difícil, porque eles tinham que pregar num canto, logo saíam fugindo para outro canto. Veja que eles não enfrentaram as autoridades, não era a questão aqui de ser corajoso ou não ser corajoso, isso aqui não interessa, né? O objetivo é pregar o evangelho e glorificar a Deus. Se for tentar ser corajoso aqui, talvez não glorificasse a Deus, obviamente, e passaria uma imagem errada da mensagem do evangelho, como se o evangelho fosse algo da guerra, da luta, do enfrentamento,
que, por sinal, na Idade Média, a Igreja Romana usou muito dessa imagem do Evangelho meio que como uma justificativa para suas guerras e suas lutas. Foi o que aconteceu, então, em Atos 14, logo no verso 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio. Então, veja, eles vieram fugindo, esperava que a turma esquecesse deles lá, né? Só que eles causaram tanto impacto com o evangelho que vieram de Antioquia da Psídia, vieram de Icônio, vieram de Listra, eles foram se avolumando e encontraram Paulo lá em Listra, né? Vieram de Icônio e encontraram Paulo lá em Listra. E então se ajuntaram para atacar ali. E realmente foi o que aconteceu. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e de Icônio, chegaram em Listra, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Então eram multidões de outras cidades, instigando a cidade de Listra para apedrejar o apóstolo. Eu imagino que foram muitas pedras. Tem uma lenda, uma fábula, que diz que Deus criou duas grandes cegonhas para distribuir as pedras, né, pelo mundo. Uma delas distribuiu equitativamente e a outra cansou e jogou tudo lá na Palestina. Todas as pedras, metade das pedras do mundo estavam lá em Israel, ali na Palestina. Eles estavam um pouco distantes, né? Mas os judeus, tinha uma coisa que eles sabiam, era jogar pedra. Eles eram treinados, eles sabiam apedrejar. Não pense que era uma brita. Não. Se a gente for caçar uma pedra na rua, mal acha, né? Se achar uma brita, um caco, uma coisa, ela era pedra. Eles pegavam com as duas mãos e era mirando na cabeça. Era assim que se apedrejava alguém. Tinha outra forma de apedrejamento, jogar a pessoa de um penhasco. Isso era considerado um apedrejamento também. Então, Paulo recebeu muitas pedradas, Paulo ficou desacordado, só não morreu, obviamente, porque Deus não quis. Era para ele ter morrido aqui. Bastava um judeu daqueles desconfiar que ele não tivesse morrido, porque eles acharam que ele tinha morrido. Se um judeu desconfiasse que Paulo não tivesse morrido, ele chegaria bem pertinho, pegaria uma grande pedra e esmagaria a cabeça do apóstolo Paulo. Isso era o apedrejamento que os judeus praticavam naquela época. Não era com pedrinha. Não era para a pessoa sair correndo. Era para matar. E aqui, obviamente, Deus poupou a vida do apóstolo. Arrastaram ele para fora da cidade, dando-o por morto. Morreu. Deixei ele para apodrecer. Pronto, nos livramos do apóstolo. É nesse sentido, irmãos, que eu digo que a pregação foi sem emoção. Eles não tinham tempo para pensar nessas coisas. A pregação tem que ter esse aspecto, tem que modular a voz, tem que ter esse tom, tem que ser desse jeito, tem que ter uma ilustração, os irmãos estão dormindo, eu não posso cansar muito. Eles não tinham tempo de pensar nesse negócio. Eles tinham que pregar o evangelho porque era a missão que Jesus havia dado. E eles estavam nesta viagem missionária enviados pela igreja de Antioquia. E eles estavam, interessante que quem os empurrou na viagem missionária foi a própria perseguição, né? Porque eles saíram de uma cidade para outra por conta da perseguição. E aqui Paulo realmente ele estava bem machucado. Veja que nesse período não há um evangelho do romance. Você entende? Um evangelho romântico. Não existe isso. Qual é o evangelho romântico? O que significa? O que é que eu quero dizer com isso? Eu acordei hoje é domingo. O dia do Senhor. Me sinto mais energizado. Deus, obrigado. Agora eu vou para a igreja flutuando ali, porque eu vou me encontrar com o meu Salvador. Que coisa maravilhosa. E chega aqui no culto, e os hinos são anjos cantando. Aquela coisa, né? Não é assim. Não é assim. Você acorda cansado, ontem doente. Você acorda cansado, às vezes desanimado, às vezes com problema. Como eu queria descansar, a semana foi corrida, trabalhei 12, 13 horas por dia. É assim o evangelho sem emoção. Mas eu vou adorar o Senhor Jesus Cristo porque Ele mandou eu adorar o Senhor Jesus Cristo. Esse é o evangelho sem emoção. Aí eu vou para o culto. E lá o Senhor, para adorar a Deus, e o Senhor realiza uma obra maravilhosa na minha vida. E eu vejo cada vez mais como é bom ir para o culto. Entende? Às vezes, irmãos,
pintam para nós um evangelho que nem a Bíblia falou. Que nem a Bíblia falou. Crê em Jesus e todos os problemas da sua vida serão resolvidos. Nunca Jesus disse isso. Pelo contrário, vai ter perseguição e vai ter dificuldade. Então vai ser uma vida ruim? Não. Vai ser uma vida maravilhosa. Mas, segundo o Senhor Jesus Cristo, debaixo do poder de Deus. Uma vida real, mas uma vida fortalecida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que é o que o Evangelho ensina. Às vezes nós somos tão incrédulos do que a Bíblia diz, que a gente tenta ajudar o Evangelho, porque a gente acha que o Evangelho não é suficiente para transformar a vida do pecador. Eu digo isso por mim mesmo, sou pastor, né? A gente dá um jeitinho, tenta ajudar. Não, não é para ajudar o Evangelho. Não é para ajudar o Espírito Santo. Se tentar ajudar, atrapalha. Entende? Se tentar ajudar, atrapalha. Prega o Evangelho como o Evangelho é. Fala de Jesus crucificado, da condenação ao inferno, do amor de Deus. E o Senhor vai agir. A vida é assim, irmãos. A vida é assim. E nós temos que compreender isso. Pastor, você está pessimista hoje, hein? É porque choveu. Não, não. Porque está nublado, a turma tem essa ideia. Mas não é. Não é que eu estou pessimista. É a realidade. Olha como eles pregavam. Graças a Deus não temos essa perseguição. Não temos esse apedrejamento. Isso já é felicidade para nós. Não somos perseguidos como os cristãos daquela época eram. Isso já é felicidade para nós, porque pode vir a acontecer. Olha o verso 20, Atos 14, 20. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Estava lá Paulo jogado. Imagina a cena, fora da cidade. Eu não sei se você já foi a algumas cidades do interior do Ceará ou do Piauí, né, que às vezes, numa época quente, você não vê nada verde, é tudo marrom, tem um juazeirinho ali, um cacto aqui, tudo marrom, tudo quente, tudo cinzento. Eu me lembro quando eu era seminarista, eu nunca tinha saído de Fortaleza, e o meu primeiro trabalho prático, eu fui para o seminário com 18 anos, foi no interior de Mauriti. Meu primeiro trabalho prático, né? É uma cidade chamada Mauriti. Eu ia para o interior dessa cidade lá em Mauriti, e era um tempo muito quente. Eu fui no segundo semestre, e eu me lembro que eu ia e voltava num pau de arara, né? Era o transporte, né? Era quase tipo isso. E aí, um dia voltando para Mauriti, para pegar o carro para ir para o Crato, né? Que o seminário era no Crato, era um calor, tinha uma nuvem. Era assim à tarde, era quente, não tinha uma árvore. E só tinha uns focos de queimada, assim, preto. Eu olhei, meu Deus, parece um cenário de uma batalha radioativa que destruiu tudo e ficou só o... Tinha nada, nada. Eu fiquei, que coisa, né? Pois imagine esse cenário, se você um dia já foi numa região assim, pelo menos foi o que eu vi. Aí depois, quando chove, realmente, passa 8 dias, floresce tudo. É incrível. Choveu 8 dias depois, fica tudo verdinho, bonitinho e tal, na época da chuva, seca de novo. Mas bem, Paulo estava numa região também um tanto inóspita, jogado, né, sangrando provavelmente. Chegaram os discípulos, Barnabé e a equipe, e o rodearam. Pergunta, certamente você pensou nisso. Quando você lê a Bíblia, você tem que fazer essas perguntas que eu vou fazer agora. Por que só Paulo foi apedrejado? Se perguntaram isso? Não era uma equipe? Estava todo mundo pregando? Só pegaram o Paulo. Acaba azarado. Claro que não. Eu não sei por que não apedrejaram os outros. Mas a gente imagina que, no mínimo, correram. Correram, né? É cômico porque é trágico, né? Eles correram e Paulo ficou. Por que Paulo ficou? Talvez Paulo ele era de um espírito aguerrido. Então, Paulo foi enfrentar, não para brigar, mas para explicar, para tentar convencer, para tentar demovê-los da ideia de que Jesus não é o Messias. Ele foi tentar fazer alguma coisa. Ele não ficava parado, ele ia para frente. Tem pessoas que são assim. Deus usou Paulo nesse sentido. E ele foi, levou as pedradas. Barnabé e os outros fugiram e se esconderam. Pelo menos o texto mostra que eles não levaram pedrada, né? Depois eles chegam lá, vem Paulo
caído, faz tipo um círculo ali, talvez alguém mexeu, vê se ele estava vivo. Aí Paulo desperta, se levanta e vão para Derbe continuar a missão. A pregação, aqui não tem muita emoção, não. Tem que pregar, mesmo machucado, mesmo ferido. Você já parou para pensar que Paulo, ao levantar-se, podia ter dito: rapaz, seus covardes me deixaram aqui sozinho? Já pararam para pensar nisso? Por que vocês também não ficaram aqui comigo? Já pararam para pensar nisso? O texto não mostra. Porque se houve ou não é irrelevante. Provavelmente, Paulo nem pensou nisso. Ele pensou em quê? A missão. O texto nos mostra isso. Se levantou e foi pregar em Derbe. Tem que pregar o evangelho, irmãos. Não importa se está machucado, se está sofrendo, se está com dificuldade, se é problema financeiro, se é problema de saúde. Tem que pregar o evangelho. Essa é a missão da igreja. Foi isso que Jesus deixou para nós fazermos, entende? É o evangelho, é a pregação sem emoção. Você não tem que sentir nada. Esqueça esse negócio da emoção. Ah, pastor, você está dizendo que somos seres sem emoção? Não estou dizendo isso. Nós somos seres emotivos. E as nossas emoções têm que ser controladas pelo Espírito Santo de Deus. Mas nós não devemos ser movidos pela emoção para pregar o evangelho, para fazer um discipulado. Nós temos que ser movidos pelo Espírito Santo. É isso que eu tenho que fazer, porque Deus mandou e eu vou fazer. Acabou. A igreja, quando vive essa verdade, ela se torna uma igreja madura, que quando vem os problemas, a igreja continua ali, firme, porque ela sabe a sua missão, glorificar a Deus, cumprindo a missão que Jesus nos deixou, levar o evangelho aos perdidos. Obviamente que adorar a Deus é enviar o missionário, é sustentar o missionário. É isso. Essa é a missão da igreja. Toda igreja é assim. Igreja que é igreja mesmo. Tem um núcleo de crentes que sustenta aquela igreja. Toda igreja é assim. Sustenta em todos os aspectos. Esse núcleo de crentes aqui, vem as dificuldades, várias dificuldades, eles estão aqui. Orando, pregando, sustentando. E tem aqueles que estão na periferia. Esses aqui frequentam, vão, aparecem, somem, estão à época, não estão, tira férias, retorna. São esses aqui. Você tem que escolher que tipo de crente você quer ser. Entende? Eu quero me comprometer com a obra do Senhor Jesus Cristo e estar ali na obra de Deus que se chama igreja, ou quando vier as pedradas eu vamos embora. Entende? Temos que escolher. Temos que escolher. E foram para Derbe continuar a pregação do evangelho. Então, não tinha tempo, irmãos, para eles sentirem, ter bons sentimentos, ter boas atitudes, eu vou esperar aqui, ter vontade. Eu não sei nem se curou a ferida. Eles já foram para Derbe. Derbe nem tinha estrada calçada, como tinha de Icônio para Listra. É estrada de barro, talvez até para fugir, né, de mais perseguição. Temos que entender essas verdades. E uma delas aqui é para os pregadores modernos, nós, pastores pregadores modernos, que às vezes queremos atrair a igreja com coisas que não interessam, entende? Às vezes você pode fazer um curso de teatro, um curso de oratória, para poder dramatizar melhor a pregação do evangelho. Pode ajudar, mas isso não é o mais importante. Se cada pastor pregar a mensagem minimamente explicando o que a Bíblia diz, já é uma grande bênção para a igreja no tempo em que nós vivemos, né, de escassez de pregação. Mateus 5,10, Jesus diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Os pregadores, os pastores, os missionários, todo irmão que prega o evangelho em Jesus deve se sentir feliz
Porque se você foi perseguido por pregar, você vai ter galardão nos céus. Se você não prega o evangelho, vai ficar difícil de ter galardão. E o que é galardão? Recompensa. Galardão é uma recompensa que você vai receber do Senhor, que eu não sei ao certo o que vai ser ali. Mas ser perseguido é até um privilégio, porque você foi perseguido ao pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Entenda, irmãos, que foi muito difícil para aqueles primeiros missionários. Paulo quase morreu. Não morreu porque Deus não quis que ele morresse. Era para ter morrido. Mas tinha mais missão para ele realizar. E o Senhor o salvou. Não sei por que a equipe fugiu, mas isso não atrapalhou a missão. Paulo levantou e continuaram a pregar o evangelho. Pregando mesmo sem emoção, sem sentimentos. Eu não estou dizendo que não deve ter sentimento na pregação. O que eu estou dizendo é que a emoção e o sentimento não guia a sua vontade de pregar o evangelho para ninguém. Você pode pregar o evangelho cheio de problema, cheio de dificuldade, e você pode pregar o evangelho para alguém. Porque você está falando a mensagem do Senhor para a salvação daquele perdido, para a glória de Deus. E Deus vai lhe fortalecer. Pensando nisso, vamos para o segundo entendimento, a segunda ação da igreja nesse texto. Fortalecendo as igrejas. Olha o verso 21, Atos 14, 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, Derbe, já anunciaram o evangelho em Derbe. E feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. A pregação em Derbe aqui foi bem sintetizada, eles não entraram em detalhes. Provavelmente foi a semelhança das outras cidades, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e agora Derbe. Então, o autor, que é Lucas, ele sintetizou. Mas ele destacou um aspecto muito importante. Fizeram discípulos em Derbe e eles voltaram nas outras cidades em que eles foram perseguidos. Olha aqui, não só coragem, mas como eram desaforados esses missionários, Voltaram, mesmo Paulo tendo sido apedrejado. Eu imagino que eles não voltaram também, estou aqui, pode vir. Não foi assim, claro, Eles voltaram discretamente e o objetivo, fortalecer os irmãos. Por quê? Veja bem, eles plantaram a igreja em Antioquia, plantaram a igreja em Icônio, plantaram a igreja em Listra. Essas três cidades, nessas três cidades vieram judeus perseguir Paulo. Agora ele estava voltando, por quê? Porque os crentes ali devem ter ficado com medo. Os crentes ali ficaram assustados. Então ele, vou fortalecer esses irmãos. Vou pregar para esses irmãos que importa que eles sofram a perseguição, para que o evangelho de Jesus continue sendo pregado, para que aquela igreja se fortaleça. Olha a pregação do apóstolo. Ele não enganou ninguém. Ele não prometeu nada errado para ninguém. Ele pregou o que a gente está pregando aqui exatamente. Vai vir perseguição. A vida do crente é essa. Mas você é feliz, certamente, imagino eu, eles falaram as palavras de Jesus para aquele povo. Você vai ser feliz, bem-aventurado, se for perseguido pelo nome de Jesus. Fique firme, fortaleça-se na fé. Então eles discipularam e fortaleceram aquelas almas. Veja como é importante fortalecer as igrejas. A permanecer firme na fé, a perseguição abala a firmeza na fé, a compreender que é necessário passar por tribulação. Hoje, na modernidade, mais uma vez, nós, crentes do Brasil, não somos perseguidos fisicamente. Graças a Deus por isso. Mas existem outras perseguições. O conceito de família está sendo mudado há alguns anos aí. Então, nossas famílias são perseguidas quando nós queremos educar os nossos filhos da maneira bíblica. Somos perseguidos. Conceito de casamento já foi mudado. Você hoje vê casamento homem com homem, mulher com mulher. E nós pregamos o casamento bíblico entre um homem e uma mulher. E somos perseguidos por causa disso. A gente tem que falar até baixinho às vezes, Porque é um tipo de perseguição. E se você realmente enfatizar muito isso, virá uma consequência maior dano. Então temos que aprender a conviver com a perseguição, sem fugir,
né, enfrentando com moderação, com sabedoria, defendendo o que é bíblico e pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo, principalmente. E dentro do fortalecimento das igrejas ali, certamente Paulo passou muito tempo com esses irmãos, ele também ensinou os irmãos a, veja, fortalecer a alma dos discípulos, era fortalecer o espírito, discipulado, pregação, muita coisa Paulo fez ali, mas Paulo também ensinou algo muito importante. Para fortalecer a igreja, é necessário fortalecer a administração da igreja. Olha o verso 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, para fortalecer a igreja, tem que ter o líder da igreja. O líder daquela igreja eram os presbíteros. Quem são os presbíteros? Presbítero é um termo grego, se refere a ancião. É o mesmo termo usado para bispos, que se refere a administradores. Então, haviam dois nomes para os líderes da igreja, líderes humanos ali da igreja no Novo Testamento: presbíteros e bispos. Esses termos são usados de modo intercambiável no livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai ver isso. Então, você pode chamar um pastor de bispo, ou você pode chamar um pastor de presbítero, e não está biblicamente errado. A gente não chama, porque, historicamente, a Igreja Romana roubou o nome bispo. E, depois da Reforma Protestante, deixou-se para lá, né, essa terminologia, para não se identificar com a Igreja Romana. Depois, por conta da divergência de batismo e de outras doutrinas, os presbiterianos ficaram com o presbítero, o termo presbítero, usam mais reverendo, né, porque dá mais majestade à função, e os batistas ficaram com o termo pastor. Não tem um momento no Novo Testamento que chame um líder da igreja de pastor. Se você observar bem, é o termo menos bíblico, porque não tem. O que tem é que os presbíteros devem pastorear o rebanho de Deus, entende? E diz que Jesus é o sumo pastor. Aí, indiretamente, nós compreendemos que o líder da igreja pode também ser chamado como pastor, mas o nome dado no Novo Testamento é presbítero e bispo. Por questões históricas, se chama o líder da igreja, o líder humano, digamos assim, o dirigente, o guia, chama-se de pastor, para diferenciar dessas outras denominações protestantes. Mas o fato é que estes presbíteros, os pastores, tinham que ser eleitos em cada igreja. Isso é muito importante para fortalecer a liderança da igreja, para fortalecer a igreja, a administração da igreja. Então, isso hoje é fundamental. Se você viaja, vai para uma cidade e vai procurar uma igreja, sabe qual é a minha sugestão? Aqui, o pastor foi eleito pela igreja, pergunta para algum membro: o quê? O membro daquela igreja vai dizer: eleição? Não, o pastor e a pastora aqui são os donos da igreja, são os proprietários. Essa igreja não é boa. Você já tem essa conclusão. Ela não é boa. Uma igreja em que o pastor não foi eleito pela igreja, você já entende que essa igreja aqui não é interessante para eu ficar. Porque isso é um sinal. Pode até ser que a igreja realmente pregue o evangelho, que realmente a igreja esteja minimamente em acordo com o Novo Testamento. Pode até ser, mas é a exceção. Normalmente não é. Se você vai numa igreja que o pastor não foi eleito pela igreja, então isso é problemático, muito problemático. Até porque é um princípio bíblico. Daqui os apóstolos estavam ensinando as igrejas a eleger os pastores. Essa eleição era depois de orar com jejuns. Veja, os missionários foram enviados para a obra missionária através da oração e jejum. E foi o Espírito Santo que encomendou. E da mesma forma, para eleger um pastor, oração e jejum. Pastor Valnei morreu. Vai ter que escolher um outro pastor, né? E aí, oração e jejum. Pronto. Sem precipitação. Até a igreja eleger satisfatoriamente um novo pastor. Os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Só que essa eleição, é importante dizer que
haviam critérios. A gente vê nas epístolas pastorais critérios para essa eleição. Não era todo crente que poderia vir a ser um pastor. Haviam critérios. Eu não vou falar de todos, só vou meio porque vai fugir do foco do texto, mas é interessante, só para abrir a mente dos irmãos, que um dos critérios era que o pastor fosse casado com uma mulher. Por quê? Por quê? Porque naquela época era muito comum chegar um homem na igreja com 2, 3 ou 4 mulheres ao mesmo tempo. Como assim? Porque a poligamia era muito defendida no Novo Testamento. Perdão, defendida não. Ela era comum na cultura greco-romana. Não é que o Novo Testamento defende poligamia, não. Mas ela era comum na cultura greco-romana. Aí, se eu sou um grego, um romano, que eu tenho 2, 3 ou 4 mulheres e vários filhos, e eu me converti ao Senhor Jesus Cristo, e agora o que fazer? Eu não posso simplesmente abandonar as 3, porque quem vai sustentá-las? Geralmente era o homem que sustentava. Então, o que é que a gente entende, que não tem um texto da Escritura que fale isso. A gente entende, quando eu digo a gente, são as pessoas que estudam os textos da Escritura. Se entende que ele escolhia uma esposa, provavelmente a primeira, que é a esposa de fato, a primeira lá, e as outras ele não tratava como esposa, mas cuidava, dava o sustento para que elas não vivessem de mendicância e sofrendo ali sem ter sustento com seus filhos. Mas acabava que podia ter uma situação dessa, de um homem crente chegar na igreja com a esposa e outras que não eram mais as esposas, mas acabavam indo porque podiam até crer também no Senhor Jesus Cristo. E existia esse contexto lá. Esquisito, não é? Para nós, mas existia esse contexto lá. Então, por conta disso, Paulo disse aos delegados apostólicos, Timóteo e Tito, quando for escolher um pastor, é um homem que só tem uma mulher. Então, era escasso você achar um homem que só tinha casado com uma mulher naquela época. Não era comum. Entenda, era o mundo greco-romano daquele período. E nem estamos mencionando os relacionamentos pederastas, homossexuais, que existiam naquela época, que eram muito comuns. Um homem desse se convertia, tinha que deixar. Então, tudo isso existia na igreja ali. Por isso que a gente, quando vai observar a igreja de Corinto, ela era uma igreja cheia de pecados dessa natureza, porque era um ambiente muito diferente do nosso, certo? Mas, essa era uma dica. Outra dica, Tito 1,4. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Aí você diz, como é que pode? Lá em Atos 14, 23, a igreja elege o presbítero. Mas aqui Paulo está dizendo para Tito constituir um presbítero. Isso não é uma contradição? Não, não é uma contradição. Como as igrejas eram muito novas, estavam crescendo naquele período, o que é que esses chamados delegados apostólicos, os discípulos dos apóstolos, faziam quando os apóstolos não podiam fazer? Eles iam lá na região, diziam para as igrejas, vocês têm que escolher, eleger pastores. Não era só um, era 5, 10, eram muitos pastores. Depois a gente trata disso em outro momento. Eram vários pastores. Vocês têm que eleger pastores. Só que vocês têm que eleger com esses critérios aqui. Faça uma seleção. Tito dizia isso para a igreja de Creta, as várias igrejas de Creta. Faça uma seleção dos nomes aí. Aí a igreja se reunia lá, fazia uma seleção, dava tipo 10 nomes. Um exemplo, não sei se era 10 nomes aqui. Aí Tito ia verificar. Realmente, esse aqui passou, esse aqui não. Esse aqui esse não. Esse aqui também não. Esse é. Fazia uma triagem. Entende? Ou Tito fazia, ou alguém da igreja fazia. Porque tinha que ter os critérios. Tinha que ter esses critérios aqui. Somente depois a igreja votava e elegia aqueles presbíteros, aqueles pastores. A igreja tinha que votar e ratificar. Não era só a palavra de Tito que valia aqui. Tito, ele tinha mais que dar o
a orientação. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Essa era a missão de Tito. Lá em Creta, escolher bons pastores que tenham essas qualificações aqui. Muito importante, irmãos, entender isso porque fortalecer a igreja envolve também fortalecer a sua liderança. Então, quando a igreja for eleger um pastor, jejum e oração, observe os critérios. Nós somos brasileiros. E na cultura do brasileiro, quem fala contra geralmente é o mal. Não é assim ou eu estou errado? Eu acho que é assim. Mesmo o falar contra seja o correto. Nós temos que tirar essa cultura da nossa vida, irmãos. Nós temos que ir pelo que é certo, pelo que é correto, pelo que a Bíblia diz, pelo que é prudente. Se tem um irmão ou irmã que fala uma coisa e é o certo, e a gente está errado, a maioria, a gente tem que ouvir o certo. É por isso que Deus bota pessoas sábias na igreja. Então a igreja é assim, a gente tem que estar ligado na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, e aberto a ouvir opiniões. Vai ter um irmão que vai dar a opinião correta, que talvez eu não estou percebendo. Às vezes são opiniões diferentes, as duas são corretas, é questão de gosto, aí é outra história. Mas eu estou falando do que é certo e do que é errado aqui. Então nós temos que ter isso em mente. A igreja vai eleger um pastor, isso é um evento importantíssimo. Método de escolha de pastor hoje é muito difícil. Como é que se escolhe um pastor hoje? Você chama um pastor, faz conferência, sexta, sábado, domingo, e depois, gostamos dele, prega bem, vamos chamar. Se formou no seminário. É muito complicado. E como escolher um pastor? Realmente é difícil mesmo. Mas o princípio bíblico não quer dizer que é uma doutrina, mas era o costume daquela época. Olha o que Tito estava fazendo aqui. Escolhendo um pastor de dentro dos crentes de Creta. Percebe? Era alguém que o povo conhecia. Você entende? Porque como é que você conhece uma pessoa em 3 dias de conferência ou 4 dias de conferência? Você conhece uma pessoa quando você convive com ela, percebe quem ela é, não é verdade? Então, a igreja moderna também sofre muito por conta disso. Mas vamos continuar orando e jejuando para que as igrejas saibam escolher bons pastores. E, por fim, o último ensino, e vai ser rápido, é prestar relatório. É uma última ação da igreja, e envolve a pregação do evangelho ali aos perdidos. Deus abriu a porta aos perdidos, e o relatório do missionário é muito importante, prestando relatórios aqui. Você já parou para pensar, ou melhor, já prestou atenção, que aqui na nossa igreja, domingo a domingo, vem um missionário dar relatório, ou missionária? Você acha que isso é só para preencher um espaço no culto? Não. É porque o relatório do missionário edifica a igreja. A igreja que está investindo na obra missionária, no Coração Missionário, que é um projeto que você dá ofertas ali para enviar para os missionários, ou você investe diretamente, dízimos e ofertas no caixa da igreja para o sustento dos missionários. Há uma verba que sai todo mês da igreja para missionários, para seminaristas, Então, que seminaristas também é um investimento missionário, está preparando novos pastores ali, ou seja, é necessário a igreja que é a igreja, principalmente os irmãos que vêm para as assembleias, que por sinal a assembleia será, aqui já a convocação da assembleia no meio da pregação, que era para eu ter feito no começo, vai ser no próximo domingo, certo? Vai ter relatório financeiro, vamos ter novos membros, desligamento de membros, os assuntos basicamente são esses, mas vai ser afixado no quadro de avisos. E a ideia é que os membros da igreja devem vir para as assembleias, que são pouquíssimas no semestre, mas devem vir. Por quê? Porque você tem que ver o que está acontecendo na sua igreja. Esse dinheiro está sendo gasto com o quê? Está entendendo? Você tem que entender isso. Você se importa com isso? É importante? Então venha, veja o relatório, dê sua opinião, uma opinião que contribua para o crescimento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando vem um missionário aqui dar relatório, você está aí no banco, aí você, eu contribuo com esse missionário, você fica animado.
se converteram tantos nesse semestre. O missionário expandiu o trabalho para outro território ali. Você fica vibrando porque você é parte do ministério daquele missionário. É exatamente isso que eles estão fazendo aqui. Olha o verso 24, Atos 14, 24. Atravessando a Psídia, dirigiram-se a Panfilha e, sendo anunciada a palavra em Perge, desceram a Atália e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Eles voltaram, ainda pararam em Perge, pregaram lá, mas Lucas não deu muita atenção aqui ao relato de Perge, e então eles chegaram a Antioquia, Antioquia da Síria. Tem duas Antioquias aqui, a Antioquia da Psídia já passou, agora a Antioquia da Síria. E essa foi a igreja que os enviou. Então agora eles voltaram para essa igreja. Por quê? Vamos dar o relatório. E como foi o relatório? Verso 27. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Eles falaram dos resultados espirituais da pregação. Entende? Eles falaram da ação de Deus no meio dos perdidos ali. Foi isso que eles falaram. Como Deus abriu a porta da fé e muitos gentios se converteram. Às vezes, quando eu era secretário executivo da MAB, eu dizia isso para os missionários. For numa igreja, não fale de dinheiro. Não fale de tijolo. Não fale de construção. Obra missionária não é construção. Então não é para construir? Pode construir. Mas obra missionária é falar do evangelho chegando aos perdidos. O evangelho chegou aos perdidos? Alguém se converteu? Quantos foram batizados? Ninguém se converteu, ninguém foi batizado, mas pregamos a tal povo, a tal bairro, a tal cidade, tem família tal e tal e tal e tal que está sendo evangelizada. É isso que é o relatório missionário que nós queremos ouvir. Nós queremos saber como Deus abriu a porta à pregação do evangelho no seu ministério missionário. É isso que nós queremos saber. Então, quando o missionário fala isso, realmente eu vibro, e a igreja tem que vibrar. E os missionários têm que falar exatamente disso, da ação de Deus no meio do ministério deles. Abriu-se uma porta à pregação da fé através dos missionários. E o missionário, quando vai na igreja e faz o relatório, a igreja vibra e fica mais viva ainda. A igreja de Antioquia da Síria foi uma igreja que proporcionou a abertura das portas da fé aos perdidos. Tem outra igreja no Novo Testamento também que é elogiada por isso. Quando Jesus fala essa igreja, lá em Apocalipse capítulo 3, nós lemos assim, Apocalipse 3, 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Essa é a igreja missionária. É uma igreja que tem a porta aberta à pregação do evangelho. É a igreja que proporciona a proclamação do evangelho aos perdidos. É a igreja que envia missionários. Das 7 igrejas que Jesus falou lá no Apocalipse, essa foi a mais elogiada, a igreja missionária. Uma igreja missionária não é somente uma igreja que tem um departamento de missões. É bom ter um departamento de missões, mas a igreja tem que ser missionária. Os irmãos têm que amar a obra de Jesus Cristo. Todos os irmãos têm que entender que este sonho, entre aspas, esta obra é minha, porque eu sou a igreja. Não pode ser só do departamento de missões. Entendem isso? Eu tenho que vibrar com os missionários, tirar do meu bolso para bancar o missionário ali. Senão, é só conversa da boca para fora. Quando mexe no bolso, é que o negócio é sério. É ou não é? Diga se não é. Então eu tenho que investir. Posso até investir pouco. Pode ser pouco, mas eu tenho que investir na obra missionária para que mais missionários estejam indo para receber o elogio de Jesus. É a igreja que tem uma porta aberta à pregação do evangelho. Foi a igreja de Antioquia da Síria, a igreja de Filadélfia aqui. Pastor, mas a igreja de Filadélfia era uma igreja muito rica.
Continue lendo Apocalipse, capítulo 3, o verso 8. Vou começar de novo. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A igreja não precisa ser forte. A igreja não precisa ter pessoas ricas. A igreja precisa ser fiel. Guardar o nome do Senhor Jesus Cristo. Não negar o nome de Jesus, nem com as suas ações, nem com a sua boca. A igreja, assim, ela será fiel e ela vai ter uma porta aberta à pregação do evangelho. Os membros vão pregar, vão enviar missionários. Era isso que Paulo queria da igreja de Antioquia, que aquela igreja fosse assim, e creio que ela foi naquele período, uma igreja missionária. E o verso 28, Atos 14, 28, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Certamente foi um tempo de extrema comunhão, de muita alegria, porque a obra de Jesus estava sendo realizada. Vamos pedir a Deus para que nós sejamos como esses crentes aqui, quem acabamos de mencionar, crentes que estão amando a obra missionária e prontos para investir na missão que o Senhor Jesus nos deu. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua graça e misericórdia nas nossas vidas. Ajuda-nos a amar esta obra que é do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo conduz até hoje. Às vezes perdemos o foco da missão da tua igreja, mas o livro de Atos dos Apóstolos nos abençoa porque nos coloca no foco correto para compreender aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a fazer, pregar o evangelho, enviar missionários, edificar a igreja com jejuns e orações. Que o Senhor nos ajude a sermos assim, é o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus esteja lhe abençoando, um bom almoço e até a noite, às 18h30.